acontecer, né, no R2, de um vetor ser múltiplo só do vetor I. Por exemplo, o vetor 4, 0, né, ele é múltiplo do vetor I, certo? Mas isso é uma particularidade. Né? Tu pode escrever 0J aqui, não tem problema. Ele é uma combinação dos dois. Mas o que está dizendo também essa fórmula é que, digamos assim, vamos supor, se coloca no lugar de uma pessoa que utiliza esse conhecimento, tá? Uma pessoa que é usuária. Se ela calcula a solução geral, né? Ela chega nessa solução, ela fica tranquila, digamos assim. Ela pode ficar tranquila e dizer, ó, não tem outra solução a não ser essas duas. Entendeu? Ela não precisa se preocupar em procurar outras. Porque não vai ter só o E na X e o E na X. Então, esse é o significado dessa expressão. Todas as soluções possíveis e imagináveis desta equação diferencial de segunda ordem estão dadas por essa fórmula. Tá? O X, o E na X, o X é sempre multiplicado pelas raízes. Pela raiz, isso. Exatamente. Quando as raízes são diferentes. Sim, sim. Daí as outras é outra fórmula. Isso. Tá. Eu não sei se eu entendi tudo, mas... Não, eu sei que esse assunto não é uma coisa assim imediata, certo? Tem que procurar entender que... Vejam bem, aqui eu citei a teoria, eu não apresentei a teoria. Porque eu nunca... Entendeu? Porque eu nunca tinha visto, pelo menos, aquela equação ali, a derivada segunda menos 3 vezes a derivada primeira mais 2 vezes O próprio Y. A gente viu um negócio parecido no cálculo 2, aquele do aproximar valores. Aproximar valores? Que era aquele gráfico que era tipo uma senoide, que daí quanto mais você derivava, mais... Ah, sim, lá na série de Taylor, lá. Taylor e o outro lá. O McLaurin. Isso. Foi mais próximo que a gente chegou nisso aí. Sim. Sim. Bom, aí é outra coisa, tá? De fato. Vamos pensar assim. Né? Os problemas que são conhecidos dentro da engenharia, da física, que são descritos por equações diferenciais, por exemplo, aquele problema que eu falei lá do objeto em queda é uma equação de primeira ordem. Certo? Equações de segunda ordem são equações que ocorrem em situações muito específicas. Por exemplo, tem um problema lá do pêndulo, né? O problema do movimento do pêndulo, que é descrito por uma equação de segunda ordem, só que é uma equação não linear. Aí tem uma aproximação lá, se o pêndulo tiver uma oscilação até 18 graus mais ou menos, pode fazer uma aproximação por uma equação linear de segunda ordem, certo? Então, é um movimento. E essa equação tem uma importância histórica, né? Porque o pêndulo, como você sabe, né, foi o primeiro mecanismo utilizado, né, depois da contagem aqui do pulso para medir o tempo, né? Antes as pessoas usavam como é que faziam para contar o tempo? Sei lá, 2.000 anos atrás tinha aquelas ampulhetas lá, né? Tinha os relógios de sol, né? Que são aquelas estruturas que os caras faziam, botavam um pedaço de madeira, lá, um pedaço de uma pedra, né? na vertical, assim, e aí pela passagem das sombras o pessoal contava o tempo, né? Na Babilônia tinha os relógios parecidos com os que tem no Guatemi, os mecanismos que usavam com água, né? Então a água ficava passando, os caras tinham uma ideia da passagem do tempo, mas à medida que foi passando os séculos, né, quando começou a física a ser desenvolvida, né, com o Galileu principalmente, e depois com o Newton, aí se começou a se desenvolver instrumentos de medição do tempo, né, como os relógios, né? Hoje as pessoas praticamente não usam relógio de pulso, né? As pessoas usam a maior parte do tempo celular para medir o tempo. Então o tempo passou a ser registrado num sistema como o do celular, que ele funciona com uma bateria. Certo? Então ele gasta energia. Né? Tu não consegue medir o tempo de graça. Certo? Tem que gastar energia. Então, durante um certo tempo, o pêndulo, né, se vocês olharem em restaurantes, em museus, tem aqueles relógios de parede. Né? Minha família tinha um relógio de parede. Como é que ele funciona? Tinha que ir lá e dar corda. Era a expressão que a gente usava. Tinha uma chavezinha assim, aí na parte traseira tinha
o encaixe da chave, tu girava aquela chave, isso ia se levar na corda. O que significa isso? Dava energia para o sistema e aquela energia ia se dissipando, se dissipando, se dissipando, através dos mecanismos ali. Aí o relógio ia marcando o tempo. Né? E ele tinha um pêndulo, ficava oscilando, pam, 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 fazendo barulhinho assim. Né? Durante a noite a gente ouvia aquele barulho. Durante o dia, né, a gente não conseguia ouvir. Então, esses mecanismos todos foram, digamos, perdendo, né, a popularidade, ficou o charme e tal. Tem alguns lugares que tem relógio de parede, mas as equações, pelo fato de terem sido historicamente importantes, né, elas são referidas na literatura. Mas, de fato, tem razão. Os problemas mais simples, tá, como o desobjeto em queda, taxa de crescimento, né, que até falei para vocês lá da transmissão de algumas doenças, são descritos por equação de primeira ordem. Tá? Então, este modelo aqui também tem um objetivo de apresentar para vocês essa relação que existe entre as equações de ordem 2, né, e os espaços vetoriais, porque digamos assim, o que justifica a existência da solução geral dada por uma combinação de duas funções é exatamente essa teoria. Mas, de fato, eu não entrei aqui na discussão da teoria, só utilizei esse resultado. Tá? Então, isso realmente é uma etapa. Né? Se tu pegares o livro do Boyce Prima aqui, ó, esse livro, ele tem algumas páginas onde ele discute essa teoria, faz uma relação entre essas coisas e desenvolve todos os resultados. Eu estou apresentando assim, já o resultado após algumas etapas do desenvolvimento teórico. Tá? Muito bem. Mas, de qualquer maneira, a gente está ainda na solução geral. Vamos concluir aqui o exemplo. Ó, nós temos que agora descobrir os valores dos coeficientes das constantes, né, C1 e C2, de modo tal que no ponto zero essa função resulte em um valor igual a 1 e no ponto zero a derivada tem que ser igual a 2. Tá? Então, eu tenho, vou escrever aqui, ó, C1 é na x mais C2 é na 2x, e a derivada vai dar, bom, a derivada de e na x é o próprio e na x, a derivada do e na 2x vai ficar 2 e na 2x, então resulta 2 vezes C2 vezes e na 2x por causa da regra da cadeia. Né? Então, olha só, eu vou substituir o x por zero aqui. Então, vai dar C1, bom, e na zero é 1, tá certo? Então, C1 mais C2, C1 e na zero é C1. C2 vezes e na zero também é C2. Ó, C1 mais C2 tem que dar 1, certo? E, substituindo o x por zero, aqui nessa expressão, ó, a derivada calculada no zero tem que dar 2. Então, vai ficar C1 e na zero, que é C1. 2 vezes C2 vezes e na zero, 2 vezes C2. Isso aqui tem que dar 2. Então, eu tenho que resolver um sistema de equações de segunda ordem, de duas equações lineares, tá? Com duas incógnitas. Qual é a melhor forma de resolver? É subtraindo. Ó, se eu fizer aqui, ó, a linha 2 menos a linha 1, tá? Observe, quando eu subtrair essas duas linhas, essa incógnita aqui vai desaparecer. 2 vezes C2 menos C2, aqui vai ficar C2. E 2 menos 1 vai dar 1. Então, resulta diretamente que o valor do C2 é 1. Substitui aqui na primeira equação, ó. C1
que ainda é desconhecido, né? Mais 1 tem que dar 1. Então, o C1 tem que ser 0. Né? Para que essa soma aqui dê 1, o C1 tem que ser 0. Tá? Então, qual é a resposta do problema? De valores iniciais. A solução do problema de valores iniciais é E na 2x. Porque o C2 vale 1, ó. Então, 1 vezes E na 2x e o C1 vale 0. Então, o E na x, a contribuição dele desapareceu. Professor, tu usou x igual a 0 por causa do y0 ali? Isso, exatamente. Ó. Isso aqui, ó, significa que o x é 0. Exatamente. Se é outro x, daí eu utilizo naquela conta. Sim, exatamente. Vai usar o x de acordo com a condição inicial. E o x vai ser igual nas duas sempre, né? Sim, se for esse tipo de problema, sim. É problema de valores iniciais. Tá? Aí tu tem que trabalhar com a ideia de que as informações dadas são calculadas no mesmo ponto. Tá? Pode acontecer... Em pontos diferentes ou não? Sim, pode acontecer, por exemplo, um problema em que tu tenha as chamadas condições de contorno, tá? Um problema que é bastante conhecido, só que não é modelado por uma equação diferencial ordinária, mas é pela equação do calor, é quando tu tem uma distribuição de calor, mas imagina uma barra de ferro, tá? Que tu aquece lá a uma temperatura inicial, vamos imaginar que toda ela esteja igual a 50 graus, em todos os pontos, e aí aqui na extremidade inferior, a temperatura, tu bota lá, encostado numa barra de gelo, a temperatura aqui fica 0, e aqui tu, sei lá, tu bota uma chama ali, que a temperatura fica igual a 100. Então tu tem temperaturas nas extremidades e a temperatura distribuída ao longo dos pontos. Então esse tipo de problema é de condições de contorno. Tu tem essas informações em posições diferentes. Tá? Aí é outro cálculo que a gente vai... Sim, aí é outro cálculo. Deixa eu ver se eu encontro aqui no livro, para ilustrar para vocês. Bom, ó, aqui, nesse livro, nas páginas iniciais, aqui nos 26, 27, são todas equações de primeira ordem, tá? Agora eu vou olhar aqui. 69. Ó. Então, eu já vi aqui, ó, que um dos problemas que o livro cita, que é descrito por equações de segunda ordem, é o chamado sistema massa-mola. Tem uma mola, digamos, né, presa de um dispositivo qualquer lá, e aí tu prende uma massa aqui na extremidade da mola, certo? Ela vai ter um certo coeficiente de resistência, né? E digamos que tu dê lá um impulso para aquela massa sair da posição de equilíbrio. Né? Então, hora ela vai estar acima, hora ela está abaixo da posição de equilíbrio. A posição de equilíbrio é quando ela está paradinha ali, certo? E quando a mola está aqui. Aí quando tu prende a massa, ela se estende um pouquinho, certo? Ela fica um pouquinho esticada, mas fica parada. Se tu não der impulso, vai ficar parada. Se tu der um toque de baixo para cima, ou esticar, né? A tendência dela, o que é? Se movimentar de baixo para cima, e se tu não renovar esse impulso, ela vai voltar à posição de repouso. Certo? Este movimento é descrito por uma equação de segunda ordem. Tá? Neste livro aqui, isso é discutido... Deixa eu dizer para vocês aqui exatamente qual é a página. Ó, lá na página 100 do livro, ele faz a dedução da equação do sistema massa-mola, tá?
faz alguns exemplos, então ele chama de vibração livre amortecida, né? É como se não houvesse, ele faz uma hipótese que não haja atrito. Teoricamente não existe, né? Teoricamente existe, mas na prática não existe, certo? Mas o que acontece se não houvesse atrito? Tu daria um impulso inicial e a mola ficaria oscilando ali indefinidamente, porque não tem atrito, ela não vai dissipar energia, né? Solucionamos o problema de energia do mundo. Tá? Então, o que ele está querendo ilustrar com esse exemplo? É que boa parte da energia que é gasta no dispositivo é para vencer o atrito. Né? Só que o atrito, se não houvesse, em alguns casos, seria um problema. Eu sempre digo para meus alunos, né? Você imagina de andar de carro se não tivesse atrito. Ia frear e ia acontecer o quê? Não tendo atrito, não ia parar. O pessoal já bate. Exatamente. Né? Porque tem uma pista para cada um, né? Esse livro tem na biblioteca virtual? Sabe que eu testei esses dias, eu tenho que entrar em contato. Não. Ontem, eu testei e não consegui abrir. Eu tenho que descobrir o que aconteceu, eu tenho que mandar uma mensagem ali para tocar. Mas ele consta lá. Tá? Então, aí tem as situações, outras que ele descreve aqui, que é a vibração amortecida, que daí quando tem atrito, aí ocorrem raízes complexas, ele vai oscilar com a amplitude que vai diminuindo, que é o que acontece, né? A amplitude vai diminuindo, mas ele fica oscilando, quando as raízes são complexas, a raiz da equação característica. E um outro exemplo que ele mostra aqui, de equações de segunda ordem, quando tu tiver um circuito elétrico que tenha resistor, capacitor e indutor. Tá? Aí ele usa as leis de Kirchhoff, tu chama uma equação de segunda ordem, que descreve a quantidade de carga, né, que tem no circuito, e daí tu vai ter a derivada segunda, porque, assim, o que ele está dizendo? Você sabe que a intensidade de corrente elétrica é a derivada da quantidade de carga, certo? De física, o pessoal ensina essa definição. Então, tu tem uma queda de tensão no resistor, uma queda de tensão no capacitor e uma queda de tensão no indutor. Somando essas quedas, tu chega a uma equação de segunda ordem para a carga. Então, é também um exemplo, né, que ilustra a existência das equações de segunda ordem. Tá? Essa discussão, nesse livro, está na página 105. Tá? Depois a gente até pode detalhar um pouquinho mais esses exemplos. Tá? Muito bem. Então, vamos fazer o seguinte, vamos ilustrar aqui uma situação em que a gente tenha raízes complexas para aproveitar essa discussão aqui. Deixa eu só aproveitar aqui o livro, aí eu pego um exemplo que não vai nos exigir grandes cálculos muito complicados, que senão inventar na hora ali vai dar problema. Vou pegar um exemplo bonitinho aqui. Eu quero trabalhar com números muito quebrados aqui, mas vou pegar o seguinte. Bem, então, eu tenho aqui a mesma situação, né, teórica do exemplo anterior. A gente tem uma equação linear de segunda ordem de coeficientes constante e homogênea,
Então, a base da solução vai ter duas soluções linearmente independentes, tá? Que são dadas através da solução da equação característica. Tá? Então, a gente vai fazer esse cálculo primeiro, né? Que é resolver a equação diferencial de segunda ordem, y duas linhas, mais 6y mais 10y igual a zero. Então, a equação característica é r ao quadrado mais 6r mais 10 igual a zero. Tá? Então, bastante cuidado aí, pessoal, na hora de escrever a equação característica, né, para não se confundir. Se o termo y duas linhas estiver presente, ele vai ser equivalente a r ao quadrado. Por quê? Ó, existe uma explicação para tudo, né? Lembra lá, ó, quando tu imagina a solução padrão dessas equações, é E na Rx. Então, a derivada primeira é R E na Rx, e a derivada segunda é R ao quadrado E na Rx. Tá? É por isso que, ao resolver a equação pela equação característica, tu faz essa relação de equivalência entre a derivada segunda e o R ao quadrado, a derivada primeira e o R, e o Y substituído por 1. Tá? Ok? Bom, então tá. Agora a gente vai resolver esta equação substituindo lá os coeficientes, né? Vai ficar menos 6, mais ou menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 10, sobre 2 vezes 1, nessa fórmula que é conhecida como a fórmula que resolve as equações algébricas de segundo grau. Tá? Muito bem. Então, o que vai dar isso aqui? Menos 6, ó, 36 menos 40. Vamos fazer aqui, ó, passo a passo, né, para a gente entender bem. Cuidem, que vai dar raiz quadrada de menos 4. É isso mesmo. Quando o discriminante da equação é negativo, a gente chama de raiz complexa. Né? Então, olha a notação. O menos 1, a raiz de menos 1, melhor dizendo, é substituído pelo i. Né? Então, a gente vai calcular. Ó, quanto é que a raiz de 4? É 2. Então, vai ficar 2i sobre 2. Tá? Tu vai calcular a raiz de 4, que é 2, e a raiz de menos 1 tu vai substituir por i. Então, a raiz de menos 4 é 2i. Certo? Então, isso vai acontecer sempre que as raízes, sempre que o discriminante da equação de segundo grau for negativo, vai resultar num par de raiz complexa. Então, é como se tivesse isso aqui, ó, a raiz 1, né? Simplificando ali por 2, ó, menos 3 mais i, tá? E a raiz 2 é menos 3 menos i. Ó, observa, tá, esse 2, né, é como se tivesse uma distributividade aqui, ó. Menos 6 sobre 2 dá menos 3. 2 sobre 2 dá 1. Então, tem um mais i e tem um menos i. Tranquilo? Na notação aqui usada, e na maior parte dos livros, essa parte aqui, que é a parte real do número, é chamada de alfa, que é menos 3. E a parte imaginária, que é o coeficiente aqui do i, é 1. É sempre positivo o beta, tá? Certo? O beta escolhido, por quê? Estava aquela relação lá entre espaço vetorial de dimensão 2 e solução geral das equações diferenciais lineares de ordem 2, coeficientes constantes e homogêneas. Esse espaço vetorial aqui tem dimensão 2. Então, eu preciso apresentar duas soluções linearmente independentes, que serão E na menos 3x vezes seno de x e E na menos 3x vezes o cosseno de x. Tá? O alfa, que é a parte real, é o coeficiente aqui da exponencial, ó,
aqui no expoente. E o beta é o coeficiente aqui da parte do ângulo, aqui das funções trigonométricas, que se multiplicam a exponencial e na menos QX. Essa é as raízes, né? Olha. Essas são as raízes que a gente chegou é aquela ali. Isso, são as raízes. Na verdade, sim. As raízes são esses dois valores. Tu pega a parte real da raiz, que é o alfa, que é comum às duas, e a parte imaginária, que a gente chama de parte imaginária, é o coeficiente do i, aqui na raiz em que o coeficiente é positivo. Porque sempre vão ter, quando forem raízes complexas, eles vão ser chamados de raízes conjugadas, né? Uma vai ter sinal positivo e sinal negativo. Vai pegar o coeficiente positivo, tá? Por quê? Porque o seno de menos x é menos seno de x. Então é a mesma coisa. E o cosseno de x e de menos x são iguais. Então, como essas funções são linearmente dependentes, tá? Tu trabalha com positivo, que é mais fácil. Então aqui tem duas soluções linearmente independentes, tá? Então, qual é a solução geral? Vamos escrever aqui do ladinho, aqui, ó. Solução geral. Não sei de onde surgiu o seno e o cosseno. Ah, mas aí é que eu digo. Lá quando a gente olha a história, né? Vamos pensar assim, no início, quando começaram as primeiras tentativas, tá, de resolução dessas equações, imagina ali, séculos 17, né, 1650, está mais do Newton, um pouquinho depois, né? O Newton nasceu em 1642. Então, imagine ali, finalzinho do século 17, tá? Então, o que as pessoas faziam na época? Ainda não tinha uma teoria, então elas faziam tentativa e erro. Ah, vou tentar assim. Isso aqui vai dar certo, isso aqui não dá certo. O que aconteceu? O pessoal começou a perceber que as soluções tinham um padrão, certo? Então, no caso das raízes reais diferentes, que é o exemplo anterior, tu tem, aí as raízes eram 1 e 2, né? As raízes da equação característica. A solução geral deu C1 é na x, C2 é na 2x. Quando as raízes são complexas, no caso deste exemplo, mas qualquer outro, quando elas forem raízes complexas, aí tu vai ter esse tipo de solução aqui, uma combinação, um produto de exponencial por seno e exponencial por cosseno. Bom, se vocês forem ver, na verdade, é tudo uma coisa só. Só que, vamos dizer assim, por uma razão didática, os livros de equações diferenciais, eles apresentam todas as soluções usando funções de variável real. Vocês já estudaram funções de variável complexa, números complexos? Então você sabe que E na I θ é cosseno de θ mais I seno de θ. Certo? É uma relação conhecida, forma de Euler. Então, na verdade, se vocês forem ver, essas funções aqui, elas podem ser expressas por exponenciais. Então, eu poderia escrever tudo usando exponencial complexo. Só que isso, digamos assim, exigiria, né, esse esforço de se trabalhar com os números complexos. Então, para evitar de apresentar todas as soluções aqui envolvendo números complexos, quando as raízes da equação característica forem raízes complexas, usando essa identificação aqui, a gente consegue escrever como combinação de exponencial vezes seno, exponencial vezes cosseno. Tá? Na verdade, é tudo exponencial complexo. Se a gente pudesse trabalhar direto com exponencial complexa, a solução seria escrita só usando a exponencial complexa. Só que tem um detalhe. Existe um inconveniente, porque quando a gente trabalha com variável complexa, é mais difícil se trabalhar com gráficos, mais difícil de se entender a relação que existe entre a solução e certas propriedades que a gente vê no experimento. Por exemplo, tá? Imagina essa situação da massa pendurada numa mola. Quando essa massa
estimulada ali, tá? E considerando que vai haver atrito, esse estímulo é instantâneo, né? Dá um estímulo e não renova, o que vai acontecer com essa massa? Ela vai oscilar e vai, aos pouquinhos, perder amplitude até voltar ao equilíbrio. Tá? Este movimento é exatamente um movimento descrito numa função desse tipo aqui. Então, é muito mais intuitivo aí eu estabelecer uma relação entre essas funções e esse tipo de movimento do que se eu usar a notação complexa. Eu acredito que esse é um dos motivos, né, dos livros apresentados dessa forma. E o outro é esse motivo histórico, né, que nas primeiras tentativas, quando os primeiros matemáticos, físicos ali começaram, né, a dar atenção às equações diferenciais de primeira e segunda ordem, eles perceberam que estas funções desse tipo, né, constituíam a base do espaço vetorial que constitui a solução das equações de segunda ordem. E vocês que, no futuro, né, vão exercer diferentes atividades, vocês vão perceber o seguinte: tradição é uma coisa que, como o próprio nome diz, pessoal, depois que ela se constitui, ela acaba sendo uma herança, vai passando. Então, se constituiu uma tradição, né, de se escrever as soluções dessa forma, e os livros vêm divulgando e respeitando essa tradição, né? E se vocês pegarem o livro do Voz de Prima, o livro do Zil, o livro do Sul e diversos outros autores, vocês vão encontrar a representação desse formato, tá? Mas é bem tranquilo de trabalhar com essas funções. Muito bem. Então, a solução geral está ali. Vou apagar aqui, ó. Evidentemente, né, vocês já devem ter percebido que quando a gente trabalha com essas funções, descobrir as constantes vai dar mais trabalho. Porque, olha só, qual vai ser a derivada? Vocês cuidem. Quando vocês calcular a derivada aqui, cada um dos fatores tem que usar a regra de produto. Tá? Ó, C1 vezes deriva n menos 3x. Menos 3, n menos 3x vezes seno. Mais a derivada de seno é cosseno, né? A derivada de seno de x é cosseno de x. Então, está aqui a derivada desse produto. Então, fechou aqui o parênteses. C2. Ó, mesma coisa. Derivada pela regra do produto. Menos 3, menos 3x vezes cosseno de x. Lembra que a derivada do cosseno é menos seno? Então, vai ficar menos n menos 3x vezes seno de x. Fechou o parênteses. Tá? Então, quando vocês tiverem de resolver esse tipo de problema, nesse momento tem que ter bastante atenção para que realmente, né, seja utilizada a regra de derivação e a regra de produto, além da regra da cadeia. Sim, a regra da cadeia para derivar o NX. Não, e pode ter assim, ó, imagina se fosse como aqui, n menos 3x, e aqui seno de 2x, e cosseno de 2x. Tem que usar a regra da cadeia aqui também. Quando que acontece esse caso de 2? Sim, aqui nesse exemplo, o alfa deu menos 3 e o beta deu 1. Tá, se o beta fosse 2, deu... exatamente. Tá? Não pode acontecer. Muito bem, pessoal. Então, agora, a gente vai substituir o x igual a 0, ali na solução, certo? Para descobrir os coeficientes. Tá? Vamos ver como é que fica ali. Beleza. Ó. Então, vai ficar C1 e na menos 3 vezes 0, seno de 0, mais C2 e na menos 3 vezes 0, cosseno de 0. Olha, isso aqui tudo tem que dar 0. Tá? Por quê?
Porque a função calculada no ponto zero é zero. E derivada primeiro. C1, vamos lá, menos 3, e na menos 3 vezes zero, seno de zero, mais e na menos 3 vezes zero, vezes cosseno de zero, mais C2, que multiplica menos 3, e na menos 3 vezes zero, vezes cosseno de zero, menos e na menos 3 vezes zero, vezes seno de zero. Isso aqui tudo tem que dar 1. Então, agora eu posso apagar aqui. Vamos desenvolver aqui, ó, essas contas. Então, aqui bastante atenção, né, porque são operações simples, porém em grande quantidade. Então, a gente tem que estar bem atento ali, né, para não errar nenhum termo, não esquecer nenhuma parcela, não trocar sinal, etc. Então, vamos lá. Lembra lá, ó, seno de zero, quanto é que é? É zero. Então, esse termo aqui, ó, vai ficar C1 e na zero, que é 1, vezes zero. Então, aqui vai dar zero, tá? Ó, vai ficar C1 vezes 1 vezes zero. Ele vai desaparecer. Mais C2 vezes E elevado na zero, que é 1, cosseno de zero, que é 1, isso aqui tem que dar zero. A segunda equação, C1 vezes menos 3, E na zero, que é 1. Seno de zero, que é zero. Então, essa parcela aqui desaparece. Aqui, ó, E na zero, que é 1, vezes cosseno de zero, que também é 1. Mais C2 vezes menos 3, vezes E na zero, 1. Cosseno de zero, 1. Menos E na zero, 1. Seno de zero, que é zero. Isso aqui tudo tem que dar 1. Beleza? Então, o que vai acontecer aqui? Vamos analisar com calma. Ó, na primeira equação, esse termo aqui desaparece. Então, o que sobrou? C2 igual a zero. Então, já sabe que o C2 é zero. Se o C2 é zero, aqui na segunda equação vai ficar C1 vezes. Aqui dá 0 mais 1, né? C1 vezes 1. Ó, esse aqui é zero. Vezes qualquer coisa ali, menos 3, eu acho. Então, concluímos que C1 igual a 1. Então, conclusão. Já posso apagar essa parte aqui? Então, vai sobrar só o termo. Tá? Ó, conclusão. Ó, na notação que foi usada ali, o C1 era o correspondente a N menos 3x vezes seno. Né? Você pode conferir aí, por favor. O C1 é o coeficiente do N menos 3x vezes seno. O C2, que é o zero, é o coeficiente do N menos 3x vezes cosseno. Então, esse termo desaparece. Ok? Quer ver aqui? Eu vou mostrar, ver se eu consigo mostrar uma coisa para você.
Eu queria mostrar um negócio no... Ah, tá lá. Então, aqui, ó. Um site que é bem bom para vocês olharem gráficos, é o site da Wolfram, tá? Vocês vão ali, ó, Wolfram Alpha. Esse mesmo, tá? Aí tu entra aqui, ó. É um site gratuito, né? Só que os comandos tu tem que escrever em inglês, tá? Então, olha aqui, ó. Quero olhar o gráfico daquela função ali, certo? Vamos olhar aqui o gráfico dessa função. A gente vai escrever plot, parênteses, e na menos 3x, a gente vai escrever ESP de menos 3x. Não precisa escrever a multiplicação, ele subentende. Quando botar o número do lado da letra, ele entende que é a multiplicação. Multiplicado pelo seno, que é SIN, né? Tem que lembrar disso, de x. Ó, aí fechou o parênteses da função. Tá? Aí tu vai dizer que o x vai de, digamos, 0 até 10. Evidentemente, tem que escrever tudo em inglês, tá? Ele subentende, quando diz assim, ó, from 0 to 10, que é o x. Não precisa botar o x, tá? O x ele subentende que é a variável independente. Aí dá enter. Aí vai aparecer o gráfico. Claro, aí acontecem alguns problemas. Né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que interpretar, né, pensar assim, bom, esse gráfico não está legal. Aí eu vou ali, né, vou botar de 0 até 4. Vamos ver se melhora. Né? Porque o gráfico é uma curva contínua. Então, às vezes acontece. Né? Ó, vocês observem que não está aparecendo, né, as oscilações, porque ele está convergindo muito, muito rápido para 0. Né? Vamos botar de 0 até 2. Então, a gente vai testando ali no intervalo, sabe? Ó, tá vendo? Então, o que está mostrando esse exemplo aqui? Ó? É o que alguns autores chamam de movimento amortecido. Sabe quando tem um fluido muito viscoso, né, que ele vai e depois só e volta, ele não fica oscilando? Né? Sabe quando tem tipo um amortecedor? Tipo quando tu abre e fecha um porta-malas de um carro. Né? Então, ele faz um movimento que amplia, né, a diferença, o deslocamento atinge o máximo e depois lentamente ele volta para o repouso. Tá? Que é isso aqui, ó. Tá? Ele sai, atinge o máximo lá e depois amortece. Tá? Ele nem chega a oscilar. As oscilações são tão pequenas, mas eu vou botar os... Ó, você observa que ele está multiplicando ali. A gente pode botar uma multiplicação, que às vezes pode acontecer, né? A gente vai testando aqui, ó. Ver se vai dar diferença. Tá vendo? Não dá diferença. Vocês podem botar vários intervalos aqui, é interessante. Testar, ó. Aparentemente ele não vai oscilar. Aí vai amortecer, ó. Se as oscilações ocorrem, elas são de tão pequena amplitude que nem aparece. A gente pode fazer o seguinte, botar de 2 até 5, ver se vai ter alguma oscilação ali em torno do 0, acima do 2. Não tem. Então, realmente... 3 até 5. 3 até 5, vamos ver. A gente pode testar aqui, vamos... Né? Ó, então, ele oscila um pouquinho, mas olha só a amplitude da oscilação, ó. É 10 na menos 5, né? Tá? Então, é por isso que não aparece naquela escala anterior. Então, ele vai lá, fica... Tá? Mas a amplitude é muito pequenininha. Tá? Vou botar aqui de 2 a 3, vamos ver. É, 2 a 3 ele só está diminuindo. Ele não capta, né? Tem que ser de um número... Pois tem que ser um intervalo pequeno, eu acho. Tenta botar de 5 a 6, algum negócio. Acho que tem que ser intervalos menores.
Mas enfim, né, pessoal, o que a gente percebe aqui, tá? Ele vai ter as duas características, ó. A presença da exponencial aqui, ó, n menos 3x, você observa, se eu botar só n menos 3x, vamos fazer análise separada. Se eu fizer o gráfico só do n menos 3x, né, o n menos 3x é uma função que decresce, né? Quer ver, ó, se eu botar de 0 até 2, né, já vai dar um comportamento decrescente, né? Vai sair lá do e na 0, que é 1, né? E rapidamente ele decai para 0. Tá? Quando x é 2, a função exponencial ali é n menos 6, que é um número bem pertinho de 0. Se a gente olhar o gráfico só do seno, a gente sabe que o seno é uma função oscilatória, né? O período do seno é 2π, então aqui ele completa, né, um ciclo. Certo? Se eu botar de 0 até 4π, né, ele vai completar 2 ciclos. Então vocês vejam que hora positiva, hora negativa, hora positiva, hora negativa. Então, tem que pensar assim, isso aqui é uma multiplicação. A exponencial é sempre positiva, mas o seno oscila, então ela tem que ter curva, que é o produto, tem que ter hora positiva e hora negativa. Só que ao mesmo tempo que ela troca de sinal, ela vai diminuindo a amplitude do movimento. Certo? Então, por exemplo, aquela vez que a gente viu ali que é menos 5 vezes 10 é menos 5. Se a gente fosse mais para frente, como se fosse tipo de 20 a 21, a gente veria um número muito menor? Muito menor, exatamente. O que vai acontecer é que no visual aqui, a resolução não vai permitir tu enxergar essa oscilação. Ela vai dar como se fosse uma linha reta em torno do zero. Certo? Então, na verdade, o que vai acontecer? Ela vai sair do zero, né? Porque no ponto zero essa função vale zero. Vocês vejam que o valor inicial, né, o ponto de partida é zero. Então, no zero ela vale zero. Então ela sai daqui. Né? Então, o que vai acontecer? Na medida que a função exponencial é sempre positiva, mas o seno, ora é positivo, ora é negativo, né? Quando o x varia de 0 até π, por exemplo, o seno é sempre positivo, tá? Então, ela vai fazer isso aqui, mas vai ter que voltar para cá, porque quando o x for π, vai dar zero. E entre π e 2π, tem que dar negativo. Só que a amplitude vai ser tão pequena que ela vai fazer uma coisa assim, ó. Aí depois ela vai fazer uma coisa assim, e cada vez menor. Tá? Então, o que a gente consegue enxergar aqui, como vocês viram ali, é uma oscilação de amplitude tão pequena, né, que ele praticamente não consegue desenhar, né, quando multiplica. Ó, porque nesse intervalo aqui, ó, de π até 2π, o seno é negativo, então ele obriga o produto a ser negativo. Certo? É obrigatório. E, ó, vamos fazer aqui, ó. E menos 3x vezes seno de x, vamos botar de π até 2π. E o senhor? Oi? E a relação dessa função com aquela que a gente... que é aquele y2 derivada segunda mais 6 derivada primeira mais 10. Qual a relação que essa... Ah, sim. Já começa. Olha aqui. Ó, olha aqui, ó. Olha o gráfico de π até 2π. Ó. Valores negativos, tá vendo? Só que a amplitude... Olha só o valor ali, ó. É menos 0,00001. Então, como a amplitude é muito pequena, quando a gente emenda o gráfico, se eu botar aqui, ó, de 0 até 2π, vamos ver o que vai acontecer. Teria que dar uma parte positiva e uma parte negativa. Ó, ele não capta, ó. Ele corta aqui, ó. Tá vendo? Só por motivo de entretenimento, bota tipo de 20 a 21. De 20 a 21. Ele está lá na frente, a exponencial vai ser, olha só, de ordem de 10 a menos 27. E a oscilação vai ser no mesmo porque tu imagina assim, ó, tu vai estar calculando e na menos 60.
N menos 60 é o número... Quer ver? Vamos botar aqui, vamos fazer... Só para a gente ter uma ideia, né? Só do N menos 60, ESP de menos 60, olha só, é 8,7 vezes 10 a menos 27. É um número muito pequeno. Claro, existem problemas... Eu teria botado 0. Existem problemas em que talvez, né, tu consiga situações em que esses valores sejam relevantes, né? Mas no nosso dia a dia, pelo menos para mim, não é muito... Ó, então, respondendo a tua pergunta, se tu fizeres os cálculos agora da derivada primeira, da derivada segunda, substituir nesta equação, a partida vai dar 0. É a mesma coisa. Ou seja, quando é variável iguais, é exatamente igual ao primeiro, né? A forma da solução geral. Não, aí, nós temos tempo? Temos. Ó, tem que cuidar. Se as raízes forem iguais, tu vai ter que observar que aí tu tem uma pequena modificação. Vou pegar aqui um exemplo. Tá? Aí tem que cuidar o seguinte. Quando fores resolver essa equação, vai chegar nesta equação característica. Então, para a gente ganhar tempo aqui, tá? Isso aqui é uma equação cujas raízes são iguais a 1. Tá? É igual a uma raiz dupla. Isso acontece quando tu usa a fórmula lá e resolve a equação de Seguriol e o discriminante é 0. Vocês vão ver que as duas raízes são iguais. Ok? E aí, quando a raiz é uma raiz real dupla, a solução geral da equação, que eu vou escrever essa terminologia aqui, é uma combinação de... A raiz é 1, né? Fica e na 1 vezes x, que é o próprio e na x, mas, como a gente precisa ter duas soluções linearmente independentes, tu vai pegar o e na x aqui, ó, e vai multiplicar por x. Isso. De novo, você vai ver, por quê? De novo, né? O desenvolvimento da teoria mostrou que, quando as raízes repetem, especialmente no caso aqui das equações de ordem 2, né? Porque no caso das equações de ordem 3, pode ter uma raiz tripla. Uma equação de ordem 4, uma raiz quádrupla. Aí você pode perguntar assim, mas para que servem essas equações? Olha, pessoal, é melhor nem entrar nessa discussão. A gente vai ficar com raiva daí. Porque quando a gente vê, assim, certas... Esse tema eu estava trabalhando numa apresentação, né, só o título do trabalho do cara não deu para entender. Então, tem certas coisas em matemática e física, né, que poucas pessoas entendem, mas elas têm a sua importância. É assim que funciona. É matemática aplicada, mas aplicada para quem conhece. Exatamente. Né? Mas vamos voltar aqui. Então, para eu ter duas soluções linearmente dependentes, no caso a raiz dupla, a primeira é uma exponencial, né? E a segunda é a própria exponencial ali, multiplicada pelo x. Tá? Então, esse é o cuidado. Tem que ter. Porque daí o que vai acontecer? Quando tu for calcular a derivada, tu vai ter que usar a regra do produto. Ó. A primeira não, né? Aqui não, né? Mas quando tu usar aqui, ó, vai ficar C2 vezes. Derivada do x é 1, né? Vezes e na x, mais x vezes e na x. Então tem que cuidar isso. Porque tu precisa usar a derivada para verificar as condições iniciais depois. Tá? Bom. Então, para a gente concluir esse exemplo, vamos fazer o cálculo aqui das
constantes para satisfazer as condições iniciais. Vai ficar, quando eu substituir o x por zero, ó, no y vai ficar C1 vezes e na zero, mais C2 vezes zero, vezes e na zero, igual a 1, né? Ó, vamos acompanhar aqui, ó. C1 vezes e na zero, mais C2 vezes zero, vezes e na zero, e o valor do y no x igual a zero tem que dar 1. Tá certo. E na derivada calculada no zero tem que dar 2. Então vai ficar C1 e na zero, mais C2 vezes 1 vezes e na zero, mais 0 vezes e na zero. Tudo isso aqui tem que dar 2. Então, ó, a primeira equação aqui, eu acho que vai dar direto o valor do C1, né? Porque aqui, ó, vai dar 0, então esse termo vai desaparecer. Vai sobrar C1, porque e na zero é 1, né? C1 igual a 1. Na primeira equação. Tá? Então aqui vai ficar C1. Vamos escrever C1 primeiro, depois a gente substitui. C2 vezes 1 vezes e na zero é 1. Este termo aqui, ó, é na zero. 0 vezes e na zero dá 0. Mais 1 dá 1. Isso aqui tem que dar 2. Então, como C1 é 1, a segunda equação fica 1 mais C2 igual a 2. Portanto, a gente conclui que o C2 também é igual a 1. Né? Então, neste caso, a resposta é que as duas sobrevivem. Né? Então, a conclusão a solução do problema de valores iniciais é y igual a e na x mais x e na x. Os dois coeficientes são iguais a 1. Vamos fazer o teste aqui, pessoal, lá do livro da biblioteca, ver se como é que está o acesso hoje. Deixa eu ver. Tem que negócio, eu estou curioso para saber por que isso serve, mas eu não vou procurar. Biblioteca. Eu quero saber o gênio que já Ah, não. Isso aqui é todo. Imagina, você me responde uma coisa dessa. Aí eu ficaria surpreso. Aí, pô, mas até isso, até o site da boca consegue. Ah, porque estava fazendo um acordo com todo mundo, não duvido, né? Vai que, de repente. Pô, colocou lá o livro. A PUC Compra tudo já. Deixa eu ver, é de prima. Acho que ele é localizado. De prima? Não deve fazer informação. Não. Vou botar Boyce aqui. Equações diferenciais. Todos os livros. Apareceram 2 livros aqui do Boyce. Esse aqui é um novo título. E esse é o que eu estou usando aqui na aula. Né? Vamos tentar esse aqui. Estaria acesso online. Isso, vamos ver se ele está funcionando. Vou testar aqui. Cara, eu usei algumas vezes para fazer prova. Cara, a maioria das provas de materiais metálicos é Ó, não sei o que aconteceu. A crise é tanta, professor, que alugaram todos os livros online. Eu não tô devendo para a biblioteca. Se eu estivesse devendo, né? Mas não estou devendo. É sério, eu vou fazer uma foto dessa mensagem aqui. Eu vou mandar uma. Dá um puxão de orelha no Sérgio. No Sérgio, ô Sérgio, estão cheirando os livros online.
E aí eu vou mandar uma mensagem. Mas é isso aí, pessoal. Agradeço aí a processo. Então, participação de vocês. Acho que funcionou bem. Eu vou ver com o pessoal que vai assistir a aula gravada, mas acho que vai dar para entender lá. um comentário, esse serve de consolo.